Pessoal, boa tarde. Seguindo nossos estudos aí, espero que vocês tenham tido um bom período de descanso aí, né? Foi curto, mas acho que deu para dar uma recarregada nas baterias, então vamos seguindo aqui com a nossa matéria. Hoje a gente vai falar da dinâmica climática da Terra, tá? Então, para iniciar, é importante a gente diferenciar tempo e clima. Existe uma grande confusão quando a gente fala de tempo e de clima. Por exemplo, o que vocês pensaram agora quando eu falei tempo e clima? O que é o tempo e o que é o clima? Né? O tempo, ele é o momento. Se vocês olharem agora para fora da janela de vocês, aqui está um dia bonito, um dia com a temperatura baixa, mas um dia com céu azul, poucas nuvens presentes agora, um ventinho batendo, né? Então um vento bem fortinho batendo lá embaixo, mas é algo do momento. Amanhã o tempo pode ser outro, né? Pode ser um tempo diferente. Então faça esse exercício, olhem para fora aí e vejam como está o tempo agora. O clima não dá para mim fazer a mesma coisa. Eu não posso olhar para fora e dizer, olha, o clima hoje ele está ensolarado, ele está com poucas nuvens, o vento forte. Por quê? Porque o clima, para ser analisado, eu preciso olhar para uma escala de tempo maior. Então, o tempo ele é momentâneo e o clima eu preciso de uma escala muito maior de tempos para mim poder determinar qual que é o clima de um lugar. O Brasil, por exemplo, ele tem vários tipos climáticos dentro do seu território. A gente tem o equatorial, a gente tem o tropical de montanha, a gente tem o tropical típico, a gente tem o semiárido, a gente tem o subtropical. Como isso foi determinado? A partir de uma análise temporal muito maior do que o dia, do que o momentâneo, do que o tempo, tá? Então essa é a diferença primordial. O tempo é o momento, o clima ele é uma escala maior de tempo, né? De anos, então eu preciso, sei lá, de 10, 20, 30 anos para mim poder determinar o clima de algum lugar, para mim poder determinar se está tendo alguma mudança climática, né? Para mim poder diferenciar, para mim poder verificar e analisar o clima. Então, tempo momentâneo, o clima, o tempo de análise ele é muito maior. O tempo vai mudar, amanhã já vai ser outro, semana que tem outro, sobretudo aqui no Brasil, né? De manhã tá chovendo, à tarde tá sol, à noite tá frio, então o tempo ele é momentâneo, ele é muito mais dinâmico, e o clima ele é mais estático, né? E para mim analisar o clima eu preciso de muito tempo para poder fazer isso, tá? Então, isso é bom vocês já terem na cabeça, vocês deixarem gravado, tá bom? Aí, seguindo, dentro da dinâmica climática, o que mais impacta, né, essa dinâmica climática do planeta Terra é a atmosfera, tá? A atmosfera, ela é dividida em 5 camadas, tá? A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a ionosfera e a exosfera. Então, essas 5 camadas compõem a atmosfera do planeta Terra. E a principal entre essas 5 é a troposfera para a gente, né? Para o nosso dia a dia. O que mais impacta no nosso dia a dia são os fenômenos que ocorrem dentro da troposfera, tá bom? A atmosfera, então, ela é heterogênea, 5 camadas, ela tem 78% da sua composição é de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de outros gases, tá bom? Então, a atmosfera é bom a gente estar ligado, não precisa decorar todos esses nomes, mas saber que ela é diversa, tem 5 camadas, a divisão de gases é bom vocês terem em mente que a maior parte é nitrogênio, depois vem oxigênio e outros gases, e que dentro da troposfera, né, os fenômenos que ocorrem dentro da troposfera são os que mais impactam o nosso dia a dia, a nossa vida, tá? A vida da sociedade de maneira geral. Tá? E dentro dessa dinâmica climática, a gente tem alguns fatores climáticos e elementos climáticos. Esses fatores e esses elementos é que vão determinar qual é o tipo climático que a gente tem nas várias áreas, nas várias regiões do planeta Terra. Tá? Por que a gente tem fatores e elementos? Os fatores, eles não necessariamente vão ocorrer em todos os lugares. Então, a gente pode ter um lugar que eu vou ter o fator da altitude muito forte, da latitude, das correntes marinhas, mas eu não vou ter a continentalidade. Não vou ter massa de ar atuando ou sendo muito importante para a determinação de o clima de um determinado lugar, de uma área ou região. Já os elementos climáticos, eles estão presentes em toda a superfície do planeta Terra. Então, em toda a superfície do planeta Terra, a gente tem variação de temperatura,
a gente tem pressão atmosférica agindo de alguma forma, e a gente tem também a umidade agindo de alguma forma, tá? Então, esses três elementos, eles de maneira geral, eles estão presentes na maior parte da superfície do planeta, tá? E os fatores climáticos não. Os fatores climáticos vai depender muito da localização, dessa área ou da região que a gente quer estudar, ou que a gente quer verificar e analisar o tipo climático que existe lá, tá? Pessoal, então na aula de hoje a gente vai ver os fatores climáticos, tá? E na aula que vem a gente vê os elementos climáticos e toda a dinâmica que a gente tem na atmosférica, circulação e etc, tá? Mas na aula de hoje a gente vai focar nos fatores climáticos para ela também não ficar muito longa, né, dentro daquilo que vocês haviam pedido anteriormente. Então, o primeiro fator climático que a gente vai ver é a altitude. Então, como que a altitude ela pode influenciar, tá, a formação dos climas, né, dos diferentes climas que a gente tem no planeta Terra? A gente tem uma regra básica em relação à altitude, né, que diz o seguinte, que a cada 180 metros de elevação, você perde 1 grau. E como isso vai impactar, né, essa diferença de altitude de um ponto para o outro pode impactar na formação do clima? Se eu estou perdendo temperatura, o clima vai ficar mais frio. E se o clima está ficando mais frio, eu vou ter impacto geral, inclusive nas formações vegetacionais. Essa figura aqui, ó, estou passando o mouse para vocês, ela vai mostrar isso. Eu tenho uma área que está a 1.000 metros de altitude, né? Você tem a produção de cevada, abaixo dela você vai ter trigo, frutas e outros cereais, né? Uma altitude menor do que 1.000 metros. Numa área de 2.000 metros eu ainda tenho uma formação florestal, depois eu vou diminuindo isso, eu vou para uma formação mais rasteira, mais arbustiva, né? Porque você vai perdendo diversidade conforme a temperatura vai diminuindo, e numa área muito elevada você perde totalmente a vegetação, você vai ter gelo e neve. Então, basicamente é isso. Quanto mais alto um determinado lugar estiver, mais frio ele vai ser, tá? Isso influencia diretamente, por exemplo, na formação da vegetacional. Então, a altitude, ela é um fator climático muito forte. Então, na briga com outros fatores, ela pode vir a ser determinante, tá? A gente pode ter um outro fator mais atuante, mas geralmente em áreas muito elevadas é a altitude que vai determinar o tipo de clima. Se ele vai ser um clima tropical, um clima subtropical, um clima mais frio, mais quente, mais úmido, mais seco, tá? Então é basicamente essa relação que a gente tem. Deixa eu só ampliar aqui para mostrar para vocês esse gráfico que é interessante. A gente tem altitude negativa. Então a altitude ela vai de 0 metros no nível do mar, né? E você vai subindo, né? Você vai elevando isso até 1.000, 2, 3, 4.000 metros de altitude, até lugares que tem mais do que isso, né? Alguns montes e cordilheiras que são maiores do que isso. E também existe a altitude negativa, tá? Essa altitude negativa ela é verificada na superfície em áreas de depressão. Então, é comum no interior a gente ter áreas de depressão, quando a gente discute relevo, né, quando a gente estuda relevo, você consegue verificar áreas de depressão que elas estão abaixo do nível do mar. Então, se eu não me engano, o Presidente Prudente no interior de São Paulo, ela está 500 metros abaixo do nível do mar, é uma área mais funda. Então, é uma altitude negativa. Isso acaba influenciando, porque se eu tenho uma área mais profunda, eu vou ter uma pressão atmosférica maior. A coluna de ar em cima dessa área mais profunda ela vai ser maior. Se essa coluna de ar ela é maior, eu vou ter mais moléculas chocando. Eu tenho mais moléculas chocando, eu vou ter uma temperatura maior nessas áreas de depressão. Em Presidente Prudente, não sei se vocês conhecem, é uma área dentro do estado de São Paulo muito quente por conta também, né, dessa característica da altitude. Então, a altitude, novamente, é um fator climático muito importante. Tá? E aqui do lado a gente tem uma tabelinha que relaciona as altitudes, as latitudes e as temperaturas de algumas áreas do Brasil. Então, tem Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Florianópolis, Brasília e Salvador. Tá? Então, geralmente, no geral, a altitude é isso. Ela é um fator climático muito forte. Então, quando vocês pensarem nessa matéria, imagine que esses fatores climáticos eles estão brigando para saber quem que vai deixar a marca dele ali naquele tipo de clima. A altitude, ela, dentro dos fatores, ela é muito forte, tá? Então, geralmente, ela acaba sendo determinante, mais do que os outros. A gente tem a latitude, né? A latitude a gente viu quando estudou cartografia, né? A latitude ela é importante também para a gente entender a localização a partir do cruzamento com uma informação de longitude.
Então, a latitude, só para recordar, ela vai de 0 graus na linha do Equador até 90 graus sul, de 0 graus na linha do Equador até 90 graus norte. O que ela vai mensurar? Por que ela é importante? Porque ela é a forma com que a gente consegue perceber, entender e mensurar a quantidade de radiação que bate sobre determinadas áreas do planeta Terra. Na parte próxima do Equador, essa radiação ela é maior. Então, a intensidade dessa radiação solar que chega na superfície do planeta, nessa faixa do Equador, ela é muito maior e ela vai diminuindo conforme a gente caminha, tanto para o norte quanto para o sul, para o extremo norte ou extremo sul do planeta, tá? Se não existissem outros fatores climáticos, o clima do planeta Terra ia ser dessa forma que está aqui, desse mapinha. Ele não ia ter uma diversidade muito grande. Depois eu vou até mostrar para vocês, posso mostrar no horário de atendimento na próxima aula, que eu acho que eu não coloquei aqui, a diversidade de tipos climáticos que a gente tem no planeta Terra. Na próxima aula eu inicio com isso. Então, ó, se vocês perceberem, se não fossem os outros fatores climáticos, só a latitude, os tipos climáticos do planeta basicamente ia ser tropical, intertropical, temperado do norte e do sul e glacial. A gente ia ter uma diversidade muito baixa de clima, né, muito pouca, de tipos de clima e, consequentemente, de formas de vegetação e, consequentemente, de formas de relevo. Porque tudo na natureza está, de certa forma, interrelacionado, tá? Então, se fosse só a latitude, se fosse só a questão da radiação solar que chega na superfície, a gente ia ter essa divisão climática dentro do planeta Terra, tá bom? Seguindo, então, a latitude vai ser radiação, ela é um fator climático importante, por exemplo, nas áreas próximas da linha do Equador, sobretudo, ela é muito importante, porque a radiação é maior nessas regiões, né? E nas outras regiões, essa radiação ela vai perdendo força, a latitude deixa de ter importância, né, nessa briga de fatores climáticos para determinar o tipo de clima. O próximo fator são as correntes marinhas, né, as correntes marítimas. As correntes marítimas, a gente tem basicamente dois tipos, as correntes quentes e as correntes frias. Como que elas impactam, né, na formação dos climas? Uma corrente quente, correntes marinhas, elas só vão existir dentro dos mares e dos oceanos, tá? Então não existe corrente marinha ou corrente marítima dentro dos continentes, tá? Mas nas áreas próximas dos continentes onde elas passam, elas vão levar consigo a característica principal que elas têm. Ou ela é quente ou ela é fria. Então vamos imaginar que aqui, ó, a gente tem a corrente de Benguela, e ela é importante, inclusive, para a gente entender um pouco da formação do relevo brasileiro. É uma corrente marítima fria. Ela se forma num lugar frio, lá no extremo sul do planeta, e ela caminha aqui, ó, pela costa ocidental da África. Então ela vai deixar a temperatura dessa faixa oceânica próxima do continente africano mais fria, tá? Então a corrente de Benguela é uma corrente fria, quando ela passa por essa região, ela vai diminuir a temperatura da superfície oceânica aqui próxima da costa ocidental da África. Se eu diminuo, se eu tenho uma área nos oceanos com a temperatura mais fria, isso favorece a formação, a produção de nutrientes que acaba atraindo grandes cardumes de peixes, né? Então, para atividade pesqueira é muito importante você ter uma corrente marítima fria passando ali. A gente vai ver isso depois também quando a gente estudar o El Niño e a La Niña, tá? Mas, por exemplo, tem esse impacto econômico. Em áreas onde você tem uma corrente marítima fria passando, você tem uma produção maior de nutrientes, esses nutrientes acabam atraindo cardumes de peixes e a atividade pesqueira acaba se favorecendo por conta disso. E a corrente marítima de Benguela, ela vai impactar também na seca da região nordestina. Ó. Essa área em amarelo aqui é uma área seca dentro do território brasileiro, que é o domínio morfoclimático da Caatinga, a gente vai ver isso no que vem, tá? E essa região acaba sendo seca também por conta da atuação da corrente marítima de Benguela. Por quê? Porque essa corrente marítima, quando ela passa, ela chega aqui próxima dessa faixa equatorial, né? Ela acaba fazendo com que as massas úmidas se precipitem no oceano e não cheguem com tanta força na parte continental. Então, muita chuva, muita massa úmida que poderia chegar com muita força na costa oriental brasileira acaba não chegando. Por quê? Porque essa corrente faz com que o ciclo da água ele se antecipe e a precipitação ela acabe ocorrendo no oceano
ao invés de ocorrer no continente. Então, somado a outros fatores climáticos, né, a corrente marítima fria de Benguela acaba também contribuindo com a seca na região nordestina por conta dessa antecipação do ciclo da água, das chuvas que ocorrem no oceano, ao invés de ocorrer dentro do continente. Quando essa corrente perde força, essa massa úmida ela consegue chegar com mais potência na parte continental do Nordeste brasileiro, levando mais chuva para essa área da Caatinga, tá? É uma área que sofre historicamente com secas. As secas são recorrentes e também vão gerar impactos em outros aspectos do território brasileiro. A gente vai ver isso mais para frente também, tá bom? Pessoal, seguindo, então, a gente tem a continentalidade e a maritimidade, que basicamente estão relacionados com a questão da amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a variação de temperatura ao longo do dia ou de um período. Então, em áreas de maritimidade ou sob o efeito da maritimidade, essa amplitude térmica ela vai ser menor. Ou seja, a variação de temperatura ao longo do dia ou de um período, ela é menor. Então, se o dia está quente, a noite vai ser quente também. Por quê? Porque nessas áreas de maritimidade, sob o efeito de maritimidade, próximas aos mares, aos oceanos ou a alguma grande porção de água, a concentração de umidade ela é maior. Então, se eu tenho uma massa úmida muito grande nessa região, eu vou ter moléculas se chocando. A temperatura, então, se ela está quente, a tendência é que ela se mantenha quente, né? Durante o dia ou da noite ou durante algum período mais curto. Então, essa amplitude térmica, essa variação de temperatura, ela é menor. Na continentalidade, a gente tem o contrário. A gente tem uma variação maior de temperatura, devido, sobretudo, a essa ausência, né, dessa umidade que faz com que as partículas, as moléculas se choquem e gerem calor, né? Então, numa área de continentalidade, por exemplo, uma área desértica, longe de grandes porções de água, do mar ou do oceano, a continentalidade ela vai fazer, por exemplo, que o dia seja muito quente. Então, tem dias muito quentes numa área desértica, e à noite a queda de temperatura é muito grande. Então, a amplitude térmica, a diferença de temperatura, ela é muito maior ao longo do dia ou de algum período, tá? Então, basicamente, a continentalidade e a maritimidade, elas vão influenciar o clima a partir dessa questão da amplitude térmica, da variação de temperatura ao longo do dia. O que isso pode impactar? Né? O temperismo físico. Numa área sobre efeito da continentalidade, em temperismo físico ele vai ser mais intenso. A variação de temperatura vai fazer com que, por exemplo, a rocha ela se contraia e se dilate, contrai, dilate, até se quebrar, né? E provocar o intemperismo, depois a erosão e contribuir com a formação de solos e por aí vai, do que a gente já viu anteriormente. Então, basicamente, a continentalidade e a maritimidade elas vão influenciar desta maneira, tá? E, por fim, dentro dos fatores climáticos, o último que a gente tem são as massas de ar. A massa de ar, a lógica é basicamente parecida com uma das correntes marinhas, tá? As massas de ar, elas se formam no local de origem e elas vão carregar consigo as características desse lugar de origem. Então, se eu tenho uma massa de ar que se forma lá no Polo Sul, numa área fria, ela vai carregar consigo essa característica. Então, por onde ela passar, ela vai deixar esses lugares mais frios. Então, vocês veem isso, né, quase sempre, para quem acompanha o jornalismo, sobretudo, telejornais, previsão do tempo. Uma frente fria está chegando, vindo da região sul do Brasil por causa da massa polar atlântica. É uma massa fria, que por onde ela passa, ela vai deixar o lugar frio, até que ela perca força. Então, ela caminha, ela tem um ciclo de vida, então ela vai nascer, vai caminhar, vai perder força e vai desaparecer. Então, quando ela está com força e com intensidade, ela vai deixar os lugares por onde ela passa bem frio, tá? Se é uma massa úmida, ela vai trazer chuva. Se é uma massa seca, ela vai deixar o clima mais seco, né? Se é uma massa quente, ela vai esquentar a temperatura, né? Então, essa é a influência que as massas de ar têm em relação à formação do clima, tá? No Brasil, a gente tem 5 massas de ar mais atuantes, tá? No inverno, a gente tem a massa polar atlântica, a tropical atlântica, a tropical continental, equatorial continental e equatorial atlântica. E no verão, a gente só deixa de ter a atuação da polar atlântica, que é uma massa de ar de inverno, tá? Do inverno brasileiro, tá? A gente tem aqui, ó, só para a gente fazer uma relação,
está acontecendo hoje no Brasil, a massa equatorial continental. Ela é uma massa quente, ela está numa área equatorial e úmida, porque apesar de estar longe do oceano, né, o local de formação dela está longe do oceano, nessa região aqui a gente tem grandes bacias hidrográficas, sobretudo a bacia do Rio Amazonas. Então é uma área que gera muita umidade, tá? E essa umidade ela é distribuída para o restante do país. Então, a umidade que é gerada na floresta amazônica, ela acaba contribuindo com o regime de chuvas do Brasil inteiro. Então, por que eu disse que dá para relacionar com o que está acontecendo hoje no Brasil? Porque com o avanço do desmatamento, a destruição da floresta amazônica, a tendência é que essa umidade diminua. Por quê? Porque as árvores, a vegetação, elas têm uma importância muito grande na geração, né, dessa umidade. Elas absorvem a água, depois elas vão fazer o processo de evapotranspiração e vão contribuir com a formação dessa umidade. Com a destruição da vegetação, essa umidade ela vai acabar se perdendo. Isso vai impactar diretamente nas outras regiões do Brasil, com a redução do regime de chuvas em outras regiões do Brasil. Então, tudo isso gera uma preocupação muito grande, não só para o Brasil, né, porque ela não vai obedecer essa fronteira aqui, esse limite, né? Ela leva a chuva para os outros países aqui da região e acabam, né? Tem muita gente que defende que ela também contribui com o regime de chuvas no mundo. Então, por isso que existe hoje uma grande preocupação internacional com a preservação da floresta amazônica. Terça-feira a gente tem eleições, né? Amanhã, nos Estados Unidos, e o candidato favorito, né, em várias pesquisas, o Joe Biden, já disse que ele vai intervir diretamente caso o Brasil não faça nada para conter o desmatamento da floresta amazônica, porque o mundo entende que ela é importante. A gente tem vários artigos científicos na Nature e na Science que dizem isso, que defendem essa ideia de que ela é importante sim para o regime hidrológico, tanto do território brasileiro quanto internacional. Então, ó, essa massa de ar, com o avanço do desmatamento, ela vai poder ter uma transformação na sua característica natural, que é de levar umidade e aumento de temperatura para as áreas onde ela vai atuar, por onde ela vai passar, tá? Então, pessoal, para a aula de hoje é isso, a gente viu os fatores climáticos, na aula que vem a gente vê os elementos e a gente vai ver também a questão da circulação atmosférica, tá bom? Então, obrigado e até o atendimento de vocês na quinta-feira. Abraço.